Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira, 14 horas e 40 minutos, 27/10 de 2023. Eu desejo um bom final de tarde a todos. E temos um movimento corretivo forte. O presidente Lula resolveu falar à imprensa há pouco. E olha o efeito aqui no mercado. Eu estava gravando o primeiro bloco do programa Clique. O mercado estava mais ou menos nesse patamar dos 116 mil pontos. Ele conseguiu jogar o mercado 1.100 pontos abaixo. E quando ele começou a falar, vocês podem conferir no primeiro bloco do Clique lá no Telegram, eu falei, putz, o presidente Lula está falando sobre meta fiscal. Eu imaginei que ele iria derrapar, falar alguma bobagem, mas não algo capaz de fazer esse movimento. Então, quer dizer, todo o trabalho que o Rogério Ceron, Roberto Campos Neto, o Haddad tem feito, especialmente a equipe econômica, né, que é diretamente ligada à meta fiscal, é colocado em xeque. Eu entendo que o mercado está tão descontado e judiado que vai ignorar esse movimento e semana que vem voltar a subir. Mas assim, é a mesma coisa se você está fazendo um bolo para um casamento de 3 andares, aí chega alguém, talvez não com má intenção, eu não estou falando isso, mas a pessoa tropeça e cai sobre o bolo. Quer dizer, você vai ter que fazer tudo de novo. Né? Ficou só o projeto. Então é lamentável, é a nossa vida de investidor, faz parte do game. Eu até acho que vai recuperar um pouco até o final, um repique. Talvez 115.500, região aqui da média de 5, mas é lamentável. Estamos sujeitos a esse tipo de variável, mas conforme eu coloquei no Telegram depois, o motivo que derrubou o mercado e que foi um comentário simplesmente desnecessário, não faz sentido. Essa que é a grande questão, por que fazer esse tipo de comentário, mas enfim, estamos na chuva, que Deus abençoe o Brasil. Eu vou agora prestigiar os nossos amigos do YouTube. Então vamos lá. Querido amigo Márcio Albuquerque. Ele diz o seguinte: mestre, para atuar no mini índice é fundamental cabeça gelada, para não sofrer com tanta oscilação. Teu comentário é genial, só que tem um detalhe. Tomar um pouquinho aqui no meu energético morango mais kiwi. Para você ter a cabeça gelada, você tem que tomar cuidado com o tamanho da posição, manejo de risco, o grau de exposição e a história que eu sempre falo da origem do capital que pode estar na bolsa. Esse é um dos segredos. Sigo firme no objetivo 126K, apesar de tanta surpresa. Surpresa foi agora, né, com o presidente Lula. Faixa de Gaza, no entanto, bolsa da China subindo, IPCA em linha, juros na Europa sem aumento, o PIB americano não indica recessão, agora é aguardar a subida firme do Ibov. Poderia avaliar Semin, considerando o resultado da Vale nessa quinta-feira? Você identifica algum alvo para médio e longo prazo? Obrigado, de nada, caríssimo. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar da Uzi Minas também. Uzi Minas trouxe os seus números trimestrais. Eu entendo como oportunidade. Olha como o mercado é esperto, né? Fez a pinça, subiu na véspera em 87, agora 4,52. É inflexão. Então, situação favorável à compra na Uzi Minas. A Vale também trouxe um resultado acima do esperado. E principalmente recompra de ações 2 bilhões de dólares, dividendos 2 bilhões de dólares. Está subindo. Então ela deixa realmente aqui uma ilha de reversão. Está cumprindo a simetria ao praticamente tocar 6805 e rompendo principalmente a cunha, né, que projeta um teste de 71,23 aí no início de novembro. Então, alvo curto, 71,23, mas eu acho que ela vai bem além disso. Eu acho que dá pra gente segurar a Vale até R$80. E Semin, que é uma outra, os em Minas nós não temos em carteira. Semin sim. Então vamos lá, CSN Mineração. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes,
deve romper essa região ao redor de 4,99 e continuar subindo. Quando o diário não te dá tanta amplitude, você trabalha com semanal, semanal mostra acima de 4,89, resistência intermediária 5,19, objetivo curto 5,62. Ok? Então, um movimento... Podemos até traçar algo mais ou menos assim. Uma linha... conectando esses fundos. E uma outra... conectando os topos. Então a parte alta é um objetivo muito provável para o curto prazo. Querido amigo Eduardo Fraga, sempre deixando boa tarde, bons negócios, luz e paz. A você também, caríssimo Thiago, sempre gentil, like 40. Tem alguém aqui que eu não consigo identificar? Case, desculpe o linguajar, o povo gosta de M mesmo, se eu falar a palavra pode ter problema com o vídeo. Seu canal de extrema qualidade com informações coerentes. Lucidez, qualidade, onde fica claro que o locutor Wagner sabe o que está falando. Muito obrigado. Tem 19 mil inscritos e outros que só falam asneira tem mais 50 mil. Bom, tem canal com 200 mil. Mas aí, amigão, tem patrocínio de corretor. Pessoal, eu já tive proposta hoje. Eu não sei como é que estão os valores. Mas eu já tive proposta 40 mil por mês, 30 mil por mês. As mais baixas são 20 mil por mês de patrocínio de corretora. Isso dinheiro no seu bolso. Aí você tem toda a estrutura da corretora ao seu dispor. Você tem comissão quando o cliente quando a mesa quebra, o cliente é alavancado, eles te dão rebate, ganha na abertura de conta. E aí, se você pega e vai fazer um treinamento em conjunto, eles botam 200 mil de tráfego para montar a base. Então, ter 200 mil seguidores assim, 300 mil é mole. Né? O custo que está por trás disso, quem vai pagar? O cliente que eles quebram na mesa depois alavancado. Você tem 100 mil na corretora, opera com 400, 500, 600 mini contratos. Eles vão te quebrar na mesa com corretagem mais alta, você vai ficar negativo, é onde eles ganham. Na corretagem e no saldo, negativo no teu nome, é assim que a banda toca, todo mundo sabe, né? A explicação é essa, na verdade quem faz isso é patrocinado por banco, principalmente corretora, banco não é tão comum, e aí alguém vai pagar a conta. Esse alguém, quando tem corretagem grátis, treinamento grátis, tudo grátis, o produto é você, né? Aqui a nossa ideia é o desenvolvimento como investidores daqueles que gostam do nosso trabalho. Clóvis Faleiro, mestre, obrigado pela reflexão do comentário que fiz outro dia. Disponha. Aqui todos os alunos são tratados com muita atenção e respeito. Nosso querido amigo pede para nós observarmos Porto Belo e MRV. Porto Belo ainda faz parte da nossa carteira. MRV nós realizamos lucro em agosto. Porto Belo, ela é uma verdadeira joia na bolsa, tal. Só que, pessoal, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que é certeza que o ativo vai subir. Muitas empresas ruins ficaram subindo muito tempo em mercados altistas, com múltiplos absurdos, e muitas empresas boas, às vezes, elas não engatam tão cedo o movimento de alta. Agora, Porto Belo, cara, não tem sentido. Estuda depois, vai lá no site Fundamentos, faz uma pesquisa, pede pro analista da tua corretora estudar os fundamentos da Porto Belo. Porto Belo deveria valer R$ 8, R$ 9, não R$ 4,81. Só que talvez não tenha fluxo, né? Às vezes você tem um produto, você tem um apartamento numa região que tem alguns problemas momentâneos. O apartamento vale 600 mil, dificilmente alguém paga 400. Agora, a Porto Belo, ela pode rapidamente se recuperar, inclusive acionar um pivô a 5,15, porque o setor já dá sinais de recuperação, uma questão de fluxo, né? Então, para mim, uma belíssima oportunidade de compra. Aí temos MRV E3, que tem um gráfico bastante parecido. Percebam que com base no semanal, ela quase tocou uma LTA que guia os preços desde março deste ano. E no diário, um padrão da alavanca aos moldes de Porto Belo, uma rara e excelente oportunidade de compra. Eu não vou te dizer,
MRV nós conseguimos realizar quase na máxima aqui do movimento, fomos muito bem. Eu não vou te dizer que ela volta a 14 ou 15 reais, mas se ela for a 10, já dá um baita lucro, né? Ou se ela vier aqui nessa região de 10,75, então acho que totalmente válida a ideia de uma compra, no meu entendimento. Ok? Então assim eu atendo o Thiago, aqui não dá para identificar, Clóvis, Eduardo e Márcio. E pessoal, comentem, participem, a sua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas. Assim todos nós aprendemos, crescemos e evoluímos juntos. Se puder também deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, eu fico muito grato e feliz. Hoje eu prometi estudar outras ações também que tiveram seus números sempre com muita serenidade, né? Vamos fazendo passo a passo. A SUS B13 eu cheguei até a comentar nos stories lá do Instagram. Eu gravei agora há pouco. O que ela faz aqui? Ela vem até um topo anterior, respeita esse topo anterior, está montando um fundo duplo. Acho que é uma boa oportunidade de compra. Uma ação mais conservadora, com aquele perfil de guarda, né? Por exemplo, se hoje eu recebesse uma grana inesperada, 300 mil, eu colocaria em SUSB, não. Mas se eu sou aquele investidor que tem perfil de renda fixa, mercado imobiliário, eu quero uma ação para ficar, por exemplo, 6 meses, eu compraria. Acho que faz todo sentido. Então, os Minas nós já vimos, teve a Ipera, que trouxe aqui no Brasil seus números. Ipera também eu acredito que, pelo nível que está, vale uma compra. Até a mercado, porque ela já vinha em queda muito forte. Então faz sentido tentar trabalhar contra essa barra até parar um trade de guerrilha. E nos Estados Unidos nós tivemos 2 balanços de empresas importantes hoje. O primeiro é ExxonMobil, fundo duplo. Eu não tenho nenhuma posição nos Estados Unidos e no Brasil atrelada a petróleo, mas entre a compra e a venda eu compraria, mas não tudo hoje. Eu compraria metade segunda, metade terça, ou talvez segunda de manhã, segunda à tarde, terça de manhã, terça à tarde. Acho que dá para compor um bom preço médio. E também Chevron. Eu tenho um aluno que opera só, digamos assim, ativos ligados ao petróleo. O petróleo em si, ele opera Brent em Londres, opera o WTI, opera Chevron, outras empresas menores também, ExxonMobil. Opera opções dessa empresa, ele vive me chamando para ir para lá. E hoje ele mora no Texas. Eu compraria, apesar de não ter exposição aqui nem fora. Barra de exaustão, longe da média. Essa eu compraria até uma parte hoje, completaria segunda de manhã, segunda à tarde, pelas circunstâncias de estar bem longe da média e uma barra de exaustão. Caso a caso. Mas via de regra é interessante comprar a partir do dia seguinte desses movimentos pós-balanço, como eu expliquei ontem. Ok? É igual o pênalti, né? O pênalti eu bato forte, no alto, no canto. Mas aí você pega um goleiro que espera, por exemplo, ele tem boa impulsão, você vai bater, ele pega. Então a regra é essa, né? Mas de acordo com as circunstâncias tem alguns ajustes. Só para ter um discurso coerente, como eu sempre gosto de fazê-lo. Eu acho que a coerência no que a gente explica, principalmente quando você é realmente um professor, é importante para que o aluno tenha confiança, credibilidade e veja que você é íntegro, né? Que você se manifesta da mesma forma em todas as circunstâncias, com integridade. Então aqui bolsa, o índice Nikkei. É aquilo que eu falo, quanto mais os políticos ficarem longe da bolsa, melhor. Né? Não tem caso, nem no Brasil nem fora, que político abre a boca e ele não cria algum problema no mercado. Por quê? Porque não tem conhecimento, não está preparado. Né? Eu gostaria também de jogar no Real Madrid, ser centroavante lá, mas eu tenho bola para isso. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu assisto e deixo quem sabe jogar,
dar o seu show, né? Pô, deixa o Haddad trabalhar, deixa o Bernard Api trabalhar, né? O próprio Aquino, o Galípolo, né? Deixa a Simone Tebet. Então, assim, presidente, deixa a equipe trabalhar, né? Faz seu papel, né? Um bom articulador, mas assim, dar palpite em economia é o ó, né? Quer dizer, um trabalho de cuidado do Rogério Seron, que é excelente também, o próprio Haddad, aí pô, você fica tirando água de canequinha do barco, vem uma onda que foi o presidente Lula e inundou o barco todo. É frustrante porque a gente trabalha também, é praticamente uma semana perdida de trabalho por 2, 3 palavras foram ditas, mas vamos remar de novo e vida que segue. Então nós temos a Bolsa de Xangai acionando um pivô, tem amplo espaço para subir. A China deve fazer a diferença. Eu fiz bastante conteúdo nos stories e nos blocos do programa Clique, eu acho que vale a pena conferir, falando sobre o lucro industrial chinês e outras diversas informações. O petróleo fechou a semana muito bem. Uma barra de ignição rompendo a cunha projeta 123,75 na próxima semana. Além de romper a cunha, acionou um pivô a romper $119. E nós temos aqui o petróleo com sinal importante também de compra. Simetria em U projeta para a próxima semana 93,75 em Londres. E projeta simetria em U 89,85 o WTI negociado em Nova York. Para vocês verem que foi um problema realmente local essa queda no intraday. Nós temos o topo duplo nos títulos de 10 anos, está trabalhando praticamente na mínima. Deve semana que vem acionar o eixo do topo duplo a 4.802 e no decorrer do mês de novembro buscar 4.532, impulsionando as bolsas que devem trabalhar inversamente proporcional aos títulos de 10 anos. Então assim, justiça seja feita, né? Uma pequena parte da baixa é do arrefecimento da compra intraday, mas 90% do que diz o presidente Lula. De todo modo, se fechasse agora, nós teríamos uma ave migratória, não é Arami, porque a cor é a mesma dos dois candles. O S&P está bem depreciado, o S&P, quando inflexionar, deve passar um bom tempo subindo. Está numa região que montou fundo aqui em maio, estão bem descontadas as bolsas americanas. E o Dow Jones, provavelmente estamos diante de uma barra de exaustão. Tanto que ontem caiu os Estados Unidos e subiu aqui no Brasil, né? Então aí hoje acabou colando de novo pela verborragia do presidente Lula. VIX na tela, eu seria vendedor nessa região de 21, 22 dólares para zerar 17, 18 semana que vem. EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, devolveu tudo. Estava prestes a romper o pivô a 31,01. A máxima de hoje foi 31,01 exatamente. Devolveu, mas está sobre a LTA. Vamos remar de novo semana que vem para o alto e avante. Bolsa de Londres acionou um pivô na perda de 7324,99. Somente acima desse patamar para retomar a força compradora. Bolsa de Paris. Vamos ajustar aqui o padrão da alavanca. É uma barra que tem que ser negada rapidamente, segunda ou terça-feira, senão ela pode sim impulsionar os preços para baixo. E nós temos o índice DAX. Deixa eu tomar um pouquinho do meu energético e uma água aqui. O índice DAX ainda mantém o fundo anterior conservado. E o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, tem um possível rompimento falso de 912,20. O sinal mais importante, o martelo, marcado ontem, a máxima 921,50, tem que romper e fechar acima desse patamar, de preferência sobre a média de 5 e depois terá forças para romper o eixo de W a 935,70, o que projeta um teste de 974,70, máxima do dia 12 de outubro. E até reforçando o que eu comentei no Instagram e também no programa Clique, eu acredito que semana que vem vai ser uma semana com menor liquidez. Mas eu não acho, por exemplo, que vai ser uma semana pífia, perdida, isso não, porque a gente tem agenda positiva no Congresso e também, né, pessoal, temporada de balanços. Então, isso deve, por si só, aumentar
a liquidez de forma expressiva. Então, uma semana com menor volume, número de negócios, sem dúvida, mas não uma semana perdida, como aconteceu algumas vezes esse ano. Ok, o TradingView eu já peguei uma manha para ele não travar, mas hoje eu não fiz. Por isso que ele está travando. Vocês viram que não travou mais, né? Eu descobri aqui uma artimanha, mas hoje eu acabei não fazendo antes da gravação. Por isso que está travando um pouquinho. DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente iene e euro. DXY não tem exatamente um sinal de topo mais forte, apesar da estrela cadente, o movimento anterior é muito curto. Para ver que o dólar ele está realmente no processo... É que agora teve essa questão do presidente Lula, o dólar deixou uma sombra inferior aqui e tal. Mas ele fez todo o movimento esperado, acionou o pivô na perda de 5,020 e veio na LTA. Então quem vendeu aqui em cima chegou no alvo. Agora a gente vai aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Então veja, o dólar acionou um pivô rompendo 4,954, simplesmente subiu 60 pontos aqui. Que assim, vocês lembram que eu comentei? A grande questão é a meta do ano que vem, não pode mudar a meta, iria em descrédito no mercado, tem a questão... O mercado 95% não acredita no déficit zero, aí a equipe econômica toda trabalhando para convencer o mercado fala em corte de despesas, aí vem o Lula e fala que a meta não precisa ser zero. Pô, isso é brincadeira, né? Pô, é a mesma coisa que você falar para uma criança, você faz, por exemplo, a minha filha, por exemplo, a gente está há 2 semanas, foi ver a cachorrinha, fez tudo certinho, ela tomou vacina, comprou casinha, comprou a caminha, aí eu chego e falo, não, a gente não vai pegar mais a cachorrinha domingo não, eu desfiz o negócio. Quer dizer, não é algo inteligente nem que faz sentido, né? Então, mas pessoal, a bolsa, para quem trabalha em outros setores, são empresários da indústria, do comércio, serviços, sabe o quão complexos são os processos, salvo se você tiver um talento muito especial, com muita demanda. E a bolsa ela é, de certa forma, um modelo mais rápido de você colocar seu talento em prática e transformar ideias em dinheiro. Mas as variáveis são muitas. Né? Então, apesar de ser um absurdo, nós estamos sujeitos a isso. Simplesmente o presidente Lula colocou a semana de todo mundo por água abaixo. A gente trabalhou, né, o mercado uma semana, né, simplesmente de bobeira. Foi isso que aconteceu. Né, você pega o Ibov, estava lá em cima, a gente vai fechar uma semana no 0 a 0. Tá subindo 0,10. Então, mas isso não tem poder de mudar a direção, só vai atrasar o processo. Essa que é a grande realidade. Então vamos lá, Vale. Ela rompe a parte superior da cunha, sinal do alargamento, né? Sinal muito importante. Sambi 11 já tem um DNA de queda. Quando tem motivo, então, aí desce mesmo. Mas está testando média de 5. Eu não compraria esse ativo, né, pelos motivos que vocês sabem da questão jurídica. Petrobras ainda mantém a mínima recente conservada. Os dados de venda e produção vieram razoavelmente bons, no meu entendimento. Itube, uma ação bastante sensível à questão fiscal, então ela encontra aqui as médias que estão justapostas. Itaúsa, idem, oportunidades de compra, na minha visão. Bepac, idem, apesar de levemente abaixo das médias. A primeira batida na parte alta da cunha sentiu, mas deve romper, e logo menos a gente vai ver Bepac em 33,60, essa é a minha expectativa. Máxima marcada no dia 14 de setembro. BBDC4 eu tenho em carteira, o grupo tem, prestes a romper um triângulo, ela tem batido na parte alta e voltado, uma hora vai e não volta, e aí segue o movimento direcional firme para o alto. E avante, nós temos... Eu sou duro na queda, sempre disposto ao trabalho, mas assim, isso que aconteceu hoje à tarde, não que desanima, mas eu não sei exatamente qual o sentimento, se é de revolta, indignação, desânimo nunca, mas poxa, é dose, né? Se trabalhar, você perdeu uma semana que já dava um sinal de continuidade por uma falha irresponsável, né? Então, o Zé Vendinha fazia muito isso, né?
nosso ministro anterior. Então, aí eu falo, será que esses caras operam na bolsa, que eles se posicionam? É uma boa pergunta, eu não estou afirmando nada, eu estou questionando, né? Então, a gente sabe de casos esdrúxulos, como os irmãos Batista, o Ike Batista também, que apesar de sobrenome não são parentes, mas, pô, tem que ter um pouco mais de cuidado com aquilo que fala. Então, B3, SA3, eu não sou fã do ativo, mas nesses níveis, ainda mais com essa correção, seria comprador. E vamos estudar os astros, o IMOB, movimento um pouco frustrante, ele praticamente tocou a LTB, agora recua para tomar fôlego. Deixando claro, pessoal, não acho que vai ter uma mudança de direção nem nada, só vai atrasar um pouco o nosso processo. Talvez a busca pelo 117, depois 120, 123 mil pontos. Então, IMAT, mínima e máxima mais altas que ontem, está praticamente no eixo do W, 5284 com 47 está 5287. Nós temos o IFNC, devolveu simplesmente a alta de ontem, mas não neutraliza, não anula a expectativa positiva que nós temos, que fique bem claro, né? Pelo menos na minha opinião, não. Então continua a expectativa positiva. Aqui eu vou traçar essa linha que é um ponto-chave para o curto prazo. Até o índice de energia apanhou, né? Ele volta aqui a um patamar, vai ter que reiniciar todo o processo. Simetria, de toda forma, ela é altista. Ela aponta para 84,493 no curto prazo. O índice de consumo volta nas mínimas atuais, conservando esse patamar, eu acredito. Small 11, testando média. Simplesmente ela devolveu, né, a alta recente. Vamos ter que remar novamente. Como diz um sócio meu, BOVA 11 idem. Né? O gap continua aberto, mas ela neutraliza o candle de ontem. Seria um cenário bastante interessante. Se hoje, agora são 15h07, a gente ainda tem um bom tempo de pregão. Se tivesse alguma reação até o fechamento, seria um sinal bem positivo mesmo. Sinal que o dinheiro esperto estaria fechando a sexta-feira e a semana, e que entendeu como uma bobagem o que aconteceu, entendendo como oportunidade. Então nós temos 4 dos últimos 5 candles, 3, né? 1, 2, 3 que tocam praticamente essa LTA. O Ibovespa em dólares, simplesmente devolvendo, mas ainda preservando a LTA, e nós temos aqui um triângulo ascendente, um padrão poderoso, capaz de elevar os preços até 24,663, e tem esse gap para puxar preço padrão do farol, quando o espaço sem negócios puxa o preço comum. E uma Casas Bahia caiu no embalo das outras, sem novidade. O Ibov, vamos observar o gráfico mensal, semanal e diário. O gráfico mensal, ainda temos queda de 2,81, deve reduzir bem segunda e terça-feira, na minha visão. Quando nós trazemos o semanal, alta de 0,12 deve subir um pouquinho até o final, acima, dentro, né, do território delimitado pelas bandas de Bollinger. Vamos aqui ao gráfico diário. Realmente, se não fizer o que eu tenho feito no início, o TradingView trava um pouco. Eu peguei as manhas, mas hoje eu não fiz. O gráfico diário mantém a mínima recente, tem praticamente um canal de alta pequeno, de menor proporção, e um de baixa de maior proporção. Então, deve continuar subindo para tocar a parte alta do pequeno canal de alta e a linha superior do canal de baixa. O mini índice, como eu disse, cenário ideal, uma recuperação até próximo de 115.500 até o fechamento. Eu acho difícil, mas eu acho possível, principalmente se saltar acima de 114.860, que é o fundo anterior. Aí passa a ideia do rompimento falso, talvez suba até a média aqui, se bem que ela é móvel, né? Mas é possível que recupere uns 700, 800 pontos até o final. Mini dólar nós já vimos, o DI disparou, assim como mini dólar, claro, né? Então é o assunto principal. Então, mas também quem vendeu aqui, eu falei que entre ontem e hoje era dia de zerar.
Então, no mínimo, aí a gente tem um repique mesmo. E o milho tentando montar fundo novamente. Pessoal, eu acredito, eu não acho que vai ser fácil, mas veja só. Se o mini índice conseguir se manter acima de 114.860, 114.910 e fechar um candle de 30 minutos acima, por exemplo, de 115 mil pontos, ele busca 115.500 fácil até o final. O desafio é fechar um candle acima dos 115, ok? Forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Valeu!